É muito bom estar aqui novamente com você. Hoje a nossa sexta apresentação do nosso canal Eu Sou o Que Sou, cujo objetivo é apresentar para você como é que nós podemos conhecer a Deus, quais são as vantagens da gente conhecer a Deus no entendimento da, da sua glória, digamos assim, né? E hoje nós vamos começar com essa aula, com essa apresentação falando dos atributos de Deus. Por isso que eu coloquei ali o título como Introdução aos Atributos de Deus, porque nós vamos investir aqui muito tempo. Nós vamos fazer várias apresentações sobre esse tema, atributos de Deus. Então hoje é uma pequena introdução ao tema. Não pense que vai se encerrar por aqui, que não é o caminho, né? Não tem nada mais efetivo ou mais importante, o que nos ajuda mais a conhecer Deus e que começar a estudar os seus atributos, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os atributos. Na apresentação número 5, nós vimos, temos falado isso para vocês sempre aqui, né? Que é praticamente impossível nós conhecermos a Deus em sua plenitude. É praticamente impossível nós conhecermos a Deus na sua plenitude. Mas, no entanto, né, nós podemos conhecer, por enquanto, tudo o que nós precisamos conhecer a respeito de Deus por meio do quê? Por meio da revelação que Ele nos deu lá na sua palavra. Então, nós não conseguimos conhecer tudo sobre Deus, mas vamos poder conhecer muita coisa. Isso tem sido tema aqui bastante constante nas nossas apresentações. Outra dificuldade, pessoal, para a gente tentar compreender a Deus é que os atributos de Deus que nós conhecemos não são todos os que existem. O que eu quero dizer com isso? Tem atributo de Deus que é de Deus. Não existe no homem. O homem não consegue experimentar aqueles atributos. Hoje não, mas nas próximas apresentações nós vamos dividir os atributos em aqueles que somente Deus tem e aqueles que Deus, digamos assim, é e nós também podemos ser. Então tem atributos que é exclusivo de Deus. A gente pode citar um exemplo aqui bem rápido, é eternidade, né? Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipresente. Nós não somos onipresente, nós não somos onisciente. Então nós não sabemos o que é essa onisciência, essa onipresença, porque a gente não tem. Isso para nós é uma dificuldade entender um pouco esse lado. Mas isso tem que ser assim. Deus criou isso, né, dessa forma. Ele deu a possibilidade do homem adquirir alguns atributos que ele tem. Então, olha em vermelho, ó. Um atributo de Deus é qualquer coisa verdadeira em relação ao seu caráter. Eu queria chamar a atenção desse termo ali, verdadeiro. Olha só, um atributo de Deus é qualquer coisa que é verdadeira em relação ao seu caráter. Algumas pessoas dizem, nós vamos até comentar aqui para frente, que um atributo expressa a qualidade de Deus, a qualidade, né, do caráter de Deus. É uma outra forma de enxergar o conceito. É claro, uma vez que Deus é infinito, como diz ali o texto, deve haver uma verdade que é infinita a respeito dele. Ou seja, a gente tentar entender todos esses atributos, quais são todos os atributos de Deus, é um pouco, digamos assim, muito complicado para nós. Porque, como a gente já falou, nós não temos essa condição, né? Bom, tem autores aí que dizem que pode ser que chegue a 60 atributos de Deus. Nós vamos falar aqui em torno de 20, que são aqueles que são mais assim claros dentro da palavra de Deus, tá? Nós não vamos explorar mais do que em torno de 20 atributos. Bom, vamos lá. Atributos invisíveis, esse termo aparece aí, por isso que eu coloquei nesse trecho de Romanos 1, no versículo de 18 a 21. Vou dar uma lida aqui só para a gente poder entender um pouquinho, né? O que são esses atributos invisíveis que está destacado ali em negrito. Bom, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que ele pode conhecer sobre Deus
é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis, porque, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Bom, nós não estamos aqui, como já falamos, né? No nosso objetivo não é interpretar a palavra de Deus, mas sim ajudar você a conhecer Deus através da sua própria palavra. Bom, então ali está esse texto falando dos atributos invisíveis de Deus, que é interessante ele dizer ali, né, no texto, que são vistos claramente desde a criação do mundo, percebidos mediante as coisas criadas, né? Então não tem desculpa para a gente dizer, né, pessoal, eu não conheço nada de Deus, porque Deus revelou muita coisa na sua palavra, deixou muita coisa para que a gente pudesse conhecer, e uma delas são os atributos, que a gente vai explorar, começar a explorar a partir dessa apresentação. Bom, nós temos que crescer no conhecimento de Deus, todos temos que crescer no conhecimento de Deus, por isso o objetivo desse canal, né, para que nós possamos agradá-lo. Leia lá, por favor, Colossenses 1, de 9 a 10. Está aqui, né? Ó, Colossenses 1, 9 a 10. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. A não obediência mostra o não conhecimento de Deus. Às vezes nós não obedecemos a Deus porque a gente não conhece as suas vontades, os seus desejos para a nossa vida, né? As suas leis. Isso está lá em 1 João de 2 a 4. Vamos dar uma olhada ali em 1 João 2 a 4. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. O pecado está ao nosso redor, né, pessoal? Então, é difícil a gente não pecar. É muito difícil a gente dizer que não pecou, que passa um dia sem pecar. Pode até acontecer, mas é um trabalho diário nesse crescimento da nossa santificação, a gente buscar conhecer cada vez mais a Deus, para que a gente possa, como diz ali o texto, né, viver unido com Cristo e evitar cada vez mais o afastamento de Deus que vem, na verdade, através do pecado. Bom, então, quanto mais a gente conhece a Deus, teoricamente a gente procura se esforçar no sentido de deixar o pecado de lado, né? De se manifestar de forma a agradar a Deus. E essa obediência, ela vem pelo conhecimento de Deus, como diz aí muito bem o 1 João de 2 a 4. Bom, qual é o comportamento que agrada a Deus? O conhecimento de Deus, que é o nosso objetivo até agora, né? Ele produz um tipo de comportamento característico que agrada a Deus, que glorifica a Deus. O nosso comportamento ele pode mostrar que nós não conhecemos a Deus. O nosso comportamento pode mostrar que não conhecemos a Deus. É muito simples a gente olhar ao nosso redor e ver o comportamento das pessoas e a gente fica pensando como essa pessoa pode dizer que é cristã com esse comportamento. Um comportamento que é totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus.
É muito simples aqui a gente dá um exemplo. Calúnia, fofoca, mentira, né? Querer prejudicar as outras pessoas. Então são comportamentos que a gente olha isso aí, ou a pessoa brinca de ser cristão, ou ela não conhece verdadeiramente o que está dizendo lá a palavra de Deus. Que isso não agrada a Deus. Ela não conhece a Deus, porque ela se conhece a Deus, ela vai ver que Deus odeia, né? Deus tem pavor de tudo isso, dessas coisas que a gente falou agora, né? Bom, em Tito 1:16 diz assim: eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Isso é falta de conhecimento de Deus, puramente. Todo cristão, sem exceção, precisa ser um teólogo no sentido não formal da palavra, um diplomado, né, mas no sentido de que ele obrigatoriamente deve cada vez mais buscar conhecer a Deus e a sua vontade. Ninguém pode crescer no conhecimento de Deus sem estudar a Bíblia. Vamos repetir. Ninguém pode crescer no conhecimento de Deus sem estudar a Bíblia. Portanto, isso a gente tem, digamos, batido nessa tecla aqui, né, que é importante cada vez mais a gente estudar a Bíblia, mesmo que a gente não esteja compreendendo no começo. E que você busque ajuda, né, para que esse entendimento venha a acontecer. Mas, naturalmente, por experiência própria, você vai sentir isso depois também, que a coisa vai ficando cada vez mais clara. E é importante, não deixe de estudar a Bíblia. Podemos conhecer Deus através de Jesus. Isso é um outro ponto extremamente importante que a gente não pode esquecer, né? Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos homens, como diz em Hebreus 1:1-2, e depois nos falou por meio também de Jesus Cristo. Principalmente no Antigo Testamento, Deus falava muito com homens, com profetas, né? Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falava com Davi e assim por diante, né? Com os profetas. E hoje Deus nos fala através ou por meio de tudo que Cristo fez aqui e foi documentado lá no Novo Testamento. Em Hebreus, vamos ler aqui Hebreus 1:1-2, diz assim: antigamente, por meio de profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e por meio dele que Deus criou o universo. Então, como diz o título, uma forma de nós cada vez mais conhecermos a Deus é também conhecer a Jesus. Isso é uma outra apresentação que nós queremos falar no futuro sobre a Trindade, né? Essa característica, digamos assim, única de Deus ser Deus, homem e espírito. Então nós vamos falar sobre isso aí mais para frente, numa outra apresentação. Podemos então conhecer Deus através de Jesus. Jesus disse assim, olha só, em João 14:9. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Olhe para Jesus e você está vendo o Pai, está vendo a Deus. Certamente isso não significa, né, ver Jesus fisicamente. Quem vê Jesus vê o que ele fala, na verdade, faz, né, e como ele pensa. Procura entender como ele pensa. Vê o seu caráter. Isso mostra como Deus vê as coisas. O que é ou não é importante. O que Jesus dava uma importância, né? O que é certo ou o que era errado para Jesus. Aos olhos de Jesus significa praticamente aos olhos de Deus. E o que agrada
ou ofende a Jesus, como se deve ou não agir, falar e pensar, etc., significa o que agrada, o que ofende, o que deve, o que não deve agir, o que não deve falar, o que não deve pensar, o que Deus pensa. Tudo isso é praticamente interligado, né? Pensar, falar e agir como Jesus Cristo revela Deus em atividade, na verdade. Nós não podemos ver o Espírito, nós podemos ver a sua ação. Nós não podemos ver o Espírito, mas nós podemos ver a ação do Espírito. Nós vimos isso muito, né? Com Jesus. Podemos ver a Deus através, então, de Jesus. Bom, para a gente encerrar, os atributos de Deus, repetindo, são as qualidades que são atribuídas ao caráter divino de acordo com sua autorrevelação e que nos ajudam a conhecer quem é Deus. Saber, então, quais são esses atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão, porque é muita, digamos assim, importante, é a forma mais assim clara, digamos, e palpável da gente conhecer a Deus. No caso das pessoas, os atributos são características pessoais, né? A cor dos olhos, a personalidade da pessoa e assim por diante. Agora, em Deus, os atributos de Deus são a sua unidade, espiritualidade, soberania, graça, bondade e todas as outras palavras que são usadas na própria Bíblia, na própria Escritura, para nos dizer quem Deus é. São palavras que são usadas, que foram usadas pelas pessoas que Deus usou para escrever, né, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, lá, a Escritura, para nos dizer quem Ele é. Quando falamos nos atributos de Deus, portanto, nós estamos, presta atenção, quando nós falamos nos atributos de Deus, portanto, nós estamos apenas, olha só, descrevendo Ele, descrevendo a sua glória, as coisas que Ele nos revelou de si mesmo, em sua palavra. Através desses atributos, por meio desses atributos é que nós conhecemos quem e o que Deus é. Bom, para encerrar, eu vou mostrar aqui para vocês, vai dar uma confusão aqui danada, né, de imagens aqui, mas nós vamos depois entrar em detalhes nesses atributos em outras apresentações. Olha só, vamos colocar aqui, vamos só citar, hein? Sábio, Deus é sábio. Deus é zeloso, Deus é imutável, Deus é santo, Deus é incompreensível, Deus é eterno, Deus é onipresente, Deus é autoexistente, Deus é justo, fiel, é autossuficiente, Deus é infinito, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é verdadeiro, Deus é misericordioso, Deus é reto, Deus é onipotente, gracioso, longânimo. E Deus, vou terminar com o mais importante aqui. Não é que é o mais importante, mas é o fundamento. É único. Deus é único. Então veja bem, nós temos aqui, são, se eu não me engano, 22 atributos que nós vamos explorar em apresentações que vão seguindo aí na sequência, tá? Então procure, pessoal, assistir a nossas aulas aqui no canal. Temos muita coisa ainda para conhecer sobre Deus. Falar desses 20 atributos, 22, 23, 24 atributos aqui vai longe esse negócio, essa história vai longe, ok? Então, continue nos prestigiando aqui, continue assistindo a nossas apresentações. Eu quero agradecer você pela sua atenção. Gostou? Deixe o seu like, porque isso ajuda, digamos assim, a indicação desse vídeo para outras pessoas. E recomende também para os seus amigos. Até a próxima apresentação. Muito obrigado de novo. Um grande abraço. Até tchau.